Olá, pessoal. Continuando aqui falando sobre a umidade relativa do ar, um dos 4 pilares, né, que ajudam a entender o processo de secagem, e aqui, claro, o processo de secagem que a gente quer abordar, o objetivo nosso é a secagem industrial, a secagem artificial, que é a praticada dentro dos armazéns, em fazendas, usando os secadores industriais. A gente já falou sobre alguns itens, né, alguns tópicos associados, né, então desde o conceito em si, né, explicando que de fato trata-se de uma medida em percentual que ajuda a gente a entender a atual quantidade de água em forma de vapor, dividido pela quantidade máxima de água em forma de vapor que esse ar poderia ter, né, e isso vai me dar um número que multiplica-se por 100, e com isso, né, eu consigo ter essa propriedade, né, do nosso ar sendo definida. Hoje tem já vários equipamentos que permitem a gente ter essa informação, né, da umidade relativa do ar, com muita velocidade, né, com bastante rapidez. A gente viu que quanto maior a umidade relativa do ar, menor é o poder de secagem e, claro, né, quanto menor a umidade relativa do ar, maior é o poder de secagem. Ou seja, quando o ar ele é mais úmido, ele rouba menos água, né, do grão. E quando ele é mais seco, né, ou seja, menos úmido, ele rouba com mais facilidade essa mesma água, certo? Vimos exemplos práticos, né, aqui que corroborando isso que eu acabei de falar, né, exemplos aqui que a gente viu numericamente, né, o efeito, né, como que se comporta um processo de secagem com um ar mais úmido a 80% e o outro a 50%. A gente viu que pelo fato de ter mais espaços vazios, né, esse ar consegue roubar com mais facilidade essa água de dentro do grão. Lembrando que a água dentro do ar está em forma de vapor e a água dentro do grão está em forma de líquido, né? E o processo de secagem, como a gente já falou em vídeos anteriores, nada mais é do que um processo de transferência de calor, que a gente vai ver mais na frente como funciona essa transferência de calor, mas também é um processo de transferência de massa, ou seja, você tem a água em forma líquida saindo de dentro do grão, sendo transportada para o ar, né, em forma de vapor, certo? E esse meu ar, né, o quão mais fácil ele consegue roubar essa água. Essa propriedade que explica isso é essa umidade relativa, certo? Porque ela me diz o quanto de espaço que eu tenho e o quanto que eu já tenho nesse exato momento de água em forma de vapor, certo? Vimos também, né, que a umidade relativa do ar, quando está a 100%, é quando a gente tem os fenômenos de precipitação, né? Orvalho, chuva, é quando esse meu ar preencheu todos os seus espaços, né, preenchíveis de vapor de água. E aí é nessa hora que a gente tem aí a, a, a ocorrência, né, da água saindo da forma gasosa, né, do vapor de água, para o estado líquido, né, no caso da chuva ou do orvalho, certo? Vimos que também uma propriedade, essa umidade relativa, ela está muito forte com a questão geográfica, né? Seja a temperatura, a pressão, né? O tipo de floresta, o bioma, né? Que tem naquela determinada região, certo? Então, é algo muito característico. E vimos que essa umidade relativa ela tem, por consequência, né, um impacto muito forte no rendimento do secador. Então, se a sua região, né, tem uma umidade relativa mais alta, né, ela, isso vai impactar mais no processo de secagem, né, usando o seu secador. Já que o seu secador, como eu já falei, né, ele também ele usa, né, para quando ele é dimensionado com a sua capacidade nominal, digamos que 150 toneladas por hora, 200 toneladas por hora, ele atinge esse número desde que algumas condições sejam atendidas. E uma dessas condições é que a umidade relativa esteja dentro do número que ele fala, né? Se a umidade estiver fora desse número, por exemplo, estiver acima, né, o secador vai secar? Vai, só que com uma capacidade mais reduzida, certo? Vimos também, né, que há uma diferença de como se comporta essa umidade relativa entre o dia e noite, né? Já que, como a gente falou agora há pouco também, né, ela é uma propriedade que está inteiramente relacionada com temperatura. Então, ao longo do mesmo dia, a gente tem mudanças de temperatura que acontecem. Então, para o mesmo ar, né, durante o dia,
ele ter uma capacidade, né, de retenção de vapor de água, e durante a noite essa capacidade reduz, né, caso eu tenha uma diminuição de temperatura também. Então, quando você tem diminuição de temperatura, você também tem a diminuição da capacidade máxima, né, de, de espaços para absorver esse vapor de água, certo? Usando aqui os nossos exemplos, usando os bloquinhos numéricos, né, os espaços vazios, ao longo do dia esse nosso ar tinha 10 espaços e no final do dia, né, no período noturno mais frio, o que era 10 virou 8. Então, a gente vê que mantendo, claro, né, a mesma quantidade de água, no primeiro exemplo tinha 60% e no segundo exemplo foi para 75%. E quando a gente seca, o que que faz, né? A gente pega esse ar a, a 75%, vamos pegar esse exemplo, né? 75%. Quando eu aqueço, eu estou mudando a temperatura desse mesmo ar. Então, a gente vai ver mais na frente que o fato de você secar usando temperatura, né, também tem um impacto direto na umidade relativa. Tá? Não vou adentrar muito aqui nesse tópico, porque ele é um item que a gente vai falar mais na frente no segundo pilar, né, que é o calor. Mas, se, por exemplo, aqui, do jeito que está aqui, né, é se eu fosse fazer, é como que o ar ambiente está se comportando, né, com a própria variação do dia. Então, no início, mais calor, ele está com 60%, e à noite ele vai para 75%, porque houve uma diminuição de temperatura, certo? Só que o nosso processo de secagem ele se comporta com uma temperatura mais alta, né, do que o ambiente. Mas, então, quando eu tenho essa mudança de temperatura, eu vou causar um impacto nessa minha umidade relativa também, tá? Então, o que, que eu quero dizer aqui com esse item, né? Que a umidade relativa ela tem ela é fortemente impactada pela temperatura, tá? Que o ar do ar que você tá considerando, tá bem? Então, temperatura tem esse impacto direto, certo? Bom, e aqui um exemplo, né, para que fique mais claro, né, esse entendimento do conceito de umidade relativa. Claro que falar de algo que a gente não vê, né, igual a umidade, igual o ar, né, fica às vezes difícil, né, da gente entender, né. Claro que tentei ao máximo trazer aqui exemplos com a representação do ar, né, os espaços numéricos, né, os bloquinhos, mas para trazer algo mais palpável, né, para que ajude a gente a entender o conceito, né, do que é a umidade relativa e o como que isso e ajuda ou dificulta o processo de secagem. Vou pegar aqui um exemplo aqui de uma esponja, né? Digamos que a gente tem uma pia molhada e a gente vai usar uma esponja para secá-la, né? Então imagine a nossa esponja como sendo o ar, né? Num primeiro exemplo, nessa esponja do lado esquerdo, a gente sabe que a esponja, né, ela tem vários espaços vazios dentro dela, né? Então leia-se isso como sendo aquela capacidade máxima, né? A quantidade desses poros que tem dentro dessa esponja é como se fosse a capacidade máxima que ela tem, né? Como, se todos esses espaços fossem preenchidos, é o quanto de água que ela consegue reter, né? E aí, quando a gente tem uma esponja úmida, uma esponja que já está molhada, os espaços vazios já são menores, né? Já que essa esponja já tem dentro dela mais água, né? Essa esponja do lado direito já tem muito mais água do que a do lado esquerdo. E para esses dois casos, qual que é mais fácil eu secar a pia, né? Digamos que a nossa pia molhada é a água do grão que a gente quer secar, né? E aí a nossa esponja, né, é o ar, certo? Para secar essa pia, né, que é a nosso grão, né? Qual esponja vai secar mais rápido, né? A esponja seca, né, que é o nosso ar seco, ou a esponja úmida, que é o nosso ar mais úmido, né? Obviamente que vai ser a esponja seca, né, que vai enxugar com mais facilidade. Por quê? Porque ela tem mais espaços vazios, né, que vão ser ocupados por essa água. Então ela consegue reter com muito mais facilidade essa água, porque ela vai preencher esses poros vazios dentro dela. A esponja úmida, né,
ela também vai conseguir reter, né? A esponja molhada, ela vai conseguir também molhar, vai conseguir, desculpa, vai conseguir também é, secar essa pia. Só que vai dar muito mais trabalho. Você vai ter que passar mais vezes essa esponja, né? Ou então vai passar e vai atingir um nível máximo de secagem dessa pia, né? Porque a esponja já vai estar totalmente encharcada, né? Enfim, né? Então vai depender muito do quão úmida essa esponja está. Só que é óbvio que a esponja úmida vai secar muito menos do que uma esponja seca, certo? Então, estou dando esse exemplo aqui para ajudar a entender, né, o que é essa umidade relativa, fazendo um paralelo com algo mais palpável, igual as esponjas, tá? Então, espero que tenha ajudado bem esse exemplo, tá bom? E já deixo aqui, né, um spoiler que o nosso próximo tópico, vamos já tratar de um segundo pilar, que é o calor, para que a gente juntamente com o que já foi visto sobre umidade relativa do ar, a gente já consiga, a cada avanço dos pilares, formando ali um entendimento macro de como funciona esse processo de secagem, né, e, por consequência, né, a gente entendendo como eles funcionam, saber utilizar esse conhecimento no dia a dia de uma planta, né, no dia a dia de um armazém, de uma fazenda, né, na operação dos secadores. Tá bem? Aproveito esse tempinho para reforçar o pedido para se inscrever no canal, né, dar um like nesse vídeo, porque, de novo, dessa forma, esse conteúdo vai alcançar mais pessoas, né, e também é um combustível, né, uma motivação a mais para que eu continue produzindo conteúdos dessa natureza para vocês. Tá bem? Obrigado.